Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 27. Gênesis, capítulo 27. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 29. Gênesis, capítulo 27, do versículo 1 até o versículo 29. Eu vou ler só uma parte da história, na qual a gente vai se deter nessa manhã. Diz assim a palavra: Tendo-se envelhecido Isaque, preste atenção nisso, nesse aspecto que a palavra está ressaltando, a velhice. Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Respondeu ele: Aqui estou. Versículo 2: Disse-lhe o pai, de novo: Estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. Faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. Foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: Traze a caça e faz-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras como te ordeno. Vai ao rebanho, traze-me 2 bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Leva-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu sou um homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição, e não bênção. Versículo 13, respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente ao que eu te digo, vai e traze-mos. Ele foi, tomou-os e os trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fala. Quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: Como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: É porque o Senhor, o teu Deus, a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: Chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou e lhe disse: És meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu,
Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: chega-te, dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te deu o orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, te reverenciem. Sê senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Até aqui, irmãos, vamos orar. Pai, eu peço ao Senhor, na sua infinita misericórdia e graça, que nos assista aqui nessa manhã, enquanto nos debruçamos, Senhor, na tua palavra. Não deixa a gente perder essa história, nem esse tempo aqui, mas se tu quiseres, nos abençoa a todos aqui, Pai, indistintamente, conforme o teu querer, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ok, irmãos, essa história clássica, a boa história bíblica, revelando como uma família, mesmo se reconhecendo uma família da fé, como ela pode chegar a um ponto de insensatez, de desequilíbrio, ao ponto de a família se esfacelar, que é o que vai acontecer daqui por diante, uma família esfacelada. E o traço que distingue esse esfacelamento é a mentira, é o encobrimento da verdade, é a obstrução da verdade, é essa maneira que eu vou chamar de brasileira, de fazer o jeitinho acontecer, em vez de deixar a verdade prevalecer, mesmo que a verdade traga dano próprio. Observe, em poucas linhas ou em poucas palavras, a história é: a mãe ouve o pai falando com o filho mais velho: olha, eu vou te abençoar, faz uma caça lá, depois faz um cozinhado, traz-me e eu vou te abençoar. E quando ela ouve isso, ela vai ao encontro do seu filho predileto. Já falei aqui a respeito desse problema que havia dentro da família. E o seu filho predileto, Jacó, que ela sabia que Deus havia orientado que seria o abençoado, o Jacó. Olha, eu vou falar para você, Rebeca sabia que Jacó seria abençoado, porque Deus havia dito isso quando eles ainda estavam no ventre. Mas Rebeca usa dessa disfarçatez, ela usa desse jeitinho brasileiro para adquirir aquilo que Deus disse que já receberia. Mas ela não tem fé, ela não tem capacidade de esperar no Senhor, ela precisa agir. E então o que ela faz? Ela pega, disfarça o seu filho mais novo, prepara um cozinhado com as ovelhas do campo, as ovelhas ali do próprio rebanho, e então serve o cozinhado com Jacó, vestido das roupas de Esaú, com pelos no seu corpo para disfarçar, para que o aroma, para que o jeito ficasse igual a Esaú. Eu teria tantas coisas para perguntar a respeito disso. Por exemplo, essa bênção foi mesmo para Jacó ou foi para Esaú? Uma vez que Isaque, durante o processo todo, ele insiste: é meu filho mesmo Esaú? É meu filho mesmo Esaú? Deixa eu pegar, deixa eu abraçar, deixa eu beijar, deixa eu sentir, é meu filho mesmo? E quando ele está convencido de que é Esaú, ele abençoa. E abençoa a partir da premissa do estilo de vida que Esaú tinha. Seu cheiro é o cheiro do campo. O cheiro de Jacó não era o cheiro do campo, porque Jacó não vivia no campo. Então a bênção vem, mas a bênção vem de uma maneira toda ludibriada, toda maculada.
toda disfarçada. A bênção vem, mas ela vem recheada de vergonha, recheada de um compromisso com o próprio ego e não um compromisso com Deus. Quando eu leio a bênção que Isaac dá a seu filho Jacó, eu fico pensando que essa bênção certamente é a mola propulsora dos comportamentos humanos, especialmente os nossos comportamentos sociais. Ele diz assim: olha, que o orvalho do Deus do céu seja derramado sobre o seu campo, que você prospere, que seus negócios prosperem, riqueza, vontade de crescer, de se tornar grande, de se tornar próspero. Isso certamente é uma mola propulsora para os nossos comportamentos sociais. Mas não apenas isso, o texto diz que a segunda parte da bênção é: você será maior do que os seus irmãos, você será aquele que vai prevalecer sobre eles. Essa ganância parece ser uma mola propulsora que leva a gente aos nossos comportamentos sociais. Ser maior do que o outro, ter a sua voz válida em detrimento da voz do outro. Parece-me que esse desejo de prevalecer sobre o outro também é um grande poder, uma grande mola propulsora para os nossos comportamentos sociais. Mas o terceiro aspecto da bênção, ele diz: você será meio que um imã, ou você definirá caminhos. Aqueles que te abençoarem serão abençoados, e aqueles que te amaldiçoarem é que serão amaldiçoados. É como se fosse uma espécie de cobertura espiritual, uma espécie de despacho espiritual, dizendo assim: olha, você está todo protegido, você será um canal de bênção para aqueles que te quiserem bem, e por outro lado, aqueles que intentarem o mal contra você, eles mesmos receberão de volta o mal que intentaram contra você. Você está protegido. Eu fico pensando que essa sensação de segurança, essa maneira da gente achar que a vida está no nosso controle, e portanto a gente está protegido, que nada vai nos alcançar, que nada vai nos destruir, e ainda a perspectiva de que a gente vai ser uma espécie de condutor de bênção para os outros, me parece que isso também é muito encantador. Essa necessidade que temos de nos garantirmos, de nos sentirmos seguros. A bênção de Isaac para Jacó contempla todas essas áreas. É claro que eu queria receber essa bênção, e vou arriscar dizer que é claro que qualquer um que está nesse auditório, até quem não está me ouvindo ou entendendo o que eu estou falando, também vai querer, porque isso parece nos mover em direção à vida, essas necessidades entranhadas na gente. E não é ilícito, não é errado querer ser abençoado, pelo contrário. Na verdade, a salvação, o plano de salvação de Deus, é justamente porque quando o homem caiu, Deus teve que amaldiçoar o homem, amaldiçoar a mulher e amaldiçoar a terra. E o plano de salvação é justamente Deus retirando a maldição e voltando a abençoar. Por isso, é claro que é lícito, que é certo querermos a bênção. O próprio Deus quer a bênção para nós, mas a maneira de adquirirmos a bênção, a maneira de termos esses recursos, de sermos prósperos,
a maneira de termos a nossa voz, a nossa percepção válida, o nosso entendimento do mundo sendo de alguma maneira apreciado pelos outros, a maneira de termos segurança, a maneira com que nós vamos em direção à bênção, isso é que está em xeque no texto. Não é errado querermos a bênção. Eu quero enfatizar isso. Nós precisamos da bênção. Não é errado. Não é errado a gente querer ser próspero. Não é errado. Não é errado a gente querer ser um canal que abençoa os outros. Não é errado. Também não é errado a gente querer ter segurança para que o mal que alguém vem contra a gente não prevaleça. Tudo isso é bom, é aceitável, é justo, é reto, faz parte da própria justiça de Deus. Mas quando usamos meios ilícitos, meios imorais, ilegais para adquirirmos a bênção, terminamos por não recebermos a bênção. E esse é o grande risco. Uma vez eu estava tendo um módulo, uma aula sobre liderança espiritual. E o professor tinha acabado de vir dos Estados Unidos, tinha feito doutorado, e a área de concentração dele era a área de missão urbana. Estávamos estudando o Evangelho de Lucas, enquanto ele fazia uma interpretação sobre missões urbanas. E então ele, no meio de uma das palavras dele, uma semana que foi muito abençoada, no meio das suas palavras ele fez uma questão, levantou uma questão. Ele disse assim: os fins justificam os meios? Essa foi uma pergunta capciosa, no certo sentido. Os fins justificam os meios? E a resposta que demos, inclusive nós alunos, foi: não, os fins não justificam os meios. E então ele fez a pergunta que eu parei para pensar dali por diante, e concordei com ele. Então, que outro meio, ou que outro fim, ou que outra maneira nós justificaríamos o meio? Em outras palavras, se eu quero a bênção de Deus, o meio para ter a bênção de Deus, o caminho para ter a bênção de Deus, é Deus, e não a manipulação. Mas se eu quero a manipulação, o meio para adquirir isso é a própria manipulação e não Deus. O grande engodo desse negócio é que, ao querermos as bênçãos, nós naturalmente nos esquecemos de quem é o abençoador. E isso é fruto da nossa queda. Se nós queremos a bênção, nós precisamos nos apegar ao abençoador e não nos apegarmos a nós mesmos. E aqui é onde está a grande questão, que me parece que faltava em Jacó, que me parece que faltava também em Rebeca, que me parece que faltava também em Isaac, e faltava também em Esaú. Naqueles 4, eu não vejo um que seja mais justo do que o outro. E deixe-me aqui, em poucas palavras, tentar mostrar isso. Deixa eu pensar com você como a mentira está entranhada na alma dessa família. Eu quero começar pelo patriarca, o Isaac. Isaac tinha sido aquele cara cordial, abençoador. Isaac está com 137 anos. Os seus filhos, no capítulo 25 você vai encontrar isso. Os seus filhos tinham trocado o direito de primogenitura.
ele está há pelo menos 25 anos conhecedor de que tinha havido a troca de primogenitura. Ou seja, Isaac sabe que o filho que deveria ser abençoado é Jacó. Mas Isaac tem um filho predileto. Isaac ainda acha que tem que prevalecer a percepção dele, o entendimento dele. E ele prefere seguir no auto-engano do que seguir no caminho da justiça. Ele chama Esaú, fala para Esaú que vai abençoá-lo, mesmo que quem deveria ser abençoado era Jacó. Então eu não estou vendo um homem inocente nessa história. Você pode falar, pastor, mas tem como provar que Isaac sabia? Eu vou lhe dizer, não tem como provar. Mas eu tenho como atribuir a culpa dele não saber ao próprio Isaac. Ora, como é que você vive dentro da casa com uma esposa que desde o ventre sabe que a bênção do Senhor será sobre o filho mais novo? Vive a vida toda e nunca esse assunto é tratado. Ora, como é que você vive com 2 filhos que têm uma espécie de disputa pelo coração dos pais dentro de casa e nunca esse assunto é tratado? Ou seja, me parece que a conduta normal de Isaac ao longo da vida toda foi simplesmente encobrir os erros, bota para debaixo do tapete, não trata, não conversa, vamos deixar, vamos ver como é que fica. E essa postura me leva a crer que ele fez a mesma coisa a respeito da bênção que ele sabia, mas ele preferiu botar por debaixo do tapete e não tratar. Isso é auto-engano. Ninguém pense que uma família tem como prevalecer, assim como uma nação não tem como prevalecer, enquanto a mentira e o auto-engano continua a conduzir a nossa jornada de vida. Homens, mulheres, prestem atenção, porque o nosso desejo, as nossas predileções, muitas vezes vão culminar em conduzir a gente a um engano pessoal. E talvez esse seja o pior tipo de mentira. Não é a mentira que dizemos aos outros, mas a mentira que continuamos a dizer a nós mesmos. Está tudo bem. E põe debaixo do tapete a sujeira. Não tem problema. E põe debaixo do tapete a mentira, o auto-engano. Mas vamos seguir para o próximo personagem. E aí a gente se depara com Rebeca. Rebeca, o que é isso que você faz com a sua casa, Rebeca? Você sabe o que Deus tinha dito a você, mas você prefere seguir ludibriando o seu marido. Isso é insensatez. Ela finge, ela orquestra situações a fim de acontecer o que ela acha que é melhor. E vou dizer para você que o que ela acha que é melhor, mas a maneira como ela conduz não é a maneira de buscar a bênção de Deus, é a maneira de simplesmente buscar a bênção, não de Deus. Ou seja, Rebeca não parece crer que o abençoador é Deus. Eu vou tentar definir isso de uma outra maneira. Ao que parece, a cultura na qual Rebeca tinha sido criada fazia com que ela achasse que essa bênção que vinha do pai para o filho não era fruto de Deus derramar bênçãos, mas era alguma coisa meio que mística. Era como se fosse uma coisa meio esotérica,
que repousava sobre o pai o poder, e portanto era necessário que o pai abençoasse, não que Deus abençoasse. E sendo assim, Rebeca, talvez conhecedora que era da alma de Isaac, que nunca tratava o assunto, que mesmo quando sabia da verdade, ele preferia pôr as coisas debaixo do tapete. Rebeca foi levando a vida dessa maneira sinuosa, como uma serpente, que em vez de falar a verdade, prefere articular, em vez de falar nos olhos, em vez de sofrer o dano pela verdade, prefere o jogo de bastidor, prefere as conversinhas de corredor, prefere articulações e manobras ilícitas. Vou dizer uma coisa para você: Rebeca é fiel a Isaac, mas Rebeca não é leal a Isaac. Não há nenhum relato de que Rebeca traiu Isaac, mas há relato, e esse é o relato, de que Rebeca não tinha lealdade, amizade real ao seu marido. Ela age como muitos agem. Ela quer a bênção, e seja qual for a maneira de adquirir a bênção, vale. Pois pessoas que agem de maneira imoral ou ilegal para adquirir a bênção, vão adquirir uma bênção ilegal e imoral. Não tem jeito. Não tem jeito. Quantas pessoas na nossa nação, e eu não tenho como falar de outras nações, porque eu sou brasileiro, mas quantas pessoas da nossa nação que são mais prósperas, que têm mais interlocução, mais capacidade de falar. Quantas pessoas da nossa nação que são mais respeitadas e que são até muitas vezes como se elas estivessem protegidas contra qualquer mal. Quantas vezes essas pessoas são as pessoas mais comprometidas com a mentira? É claro que você olhando para o geral dos nossos políticos, vamos ver isso. São homens com a capacidade de interlocução gigante, são ouvidos. São homens com muitos recursos, inclusive financeiros, e até com proteção. Mas eles não têm a bênção de Deus. Eles têm a bênção da mentira. E você pode dizer: ah, mas eles dormem em paz de todo jeito. Bota a cabeça no travesseiro e dorme. A grande questão não é o que eles fazem. A grande questão é se esse tipo de vida serve de exemplo para mim, que sou crente e que creio que Deus é o meu abençoador. Mas, irmão, se você usa dos mesmos tipos de recursos que aqueles políticos usam, ou que Rebeca usa, eu quero dizer para você que a bênção que repousa sobre você não é a bênção de Deus, é a bênção da mentira. E é por isso que certamente você que é crente tem uma intranquilidade, uma falta de paz gigante por causa dessa bênção. Terceiro personagem que eu preciso citar. Terceiro personagem é Esaú. Esaú tinha vendido o seu direito de primogenitura. E eu faço algumas perguntas para Esaú, que não vão ter respostas no texto, mas que me fazem pensar sobre o caráter de Esaú. Primeira pergunta: Esaú, por que você não falou para o seu pai
que você vendeu o direito de primogenitura? Segunda pergunta: Esaú, por que você não falou para sua mãe que você tinha vendido o direito de primogenitura? Terceira pergunta: Esaú, por que você não foi homem o suficiente para assumir diante do seu pai, quando ele lhe chamou para lhe abençoar? Você não foi homem suficiente para dizer: pai, não sou eu quem mereço a bênção, é meu irmão mais novo, porque eu vendi o meu direito de primogenitura. Ou seja, Esaú é aquele acomodado às conveniências pessoais. Ou seja, é aquele cara que vai deixando a mentira prevalecer a fim de ter o lucro pessoal. A mentira é um traço no caráter de Esaú, tanto quanto no caráter de Jacó. Ele quer se favorecer, ele quer a bênção a qualquer custo, mesmo o custo da mentira. E é isso que ele está fazendo. E é óbvio, o quarto personagem é Jacó, que a gente diz: ele é um manipulador. Ele não é vítima, mas ele também não é o pior da família. Ele é igual aos demais, porque ele cede. A sua mãe diz: eu estou lhe dando uma ordem. Ele fala: mas isso não é bom. Mas ela diz: é assim que vai ter que ser, senão você não vai ser abençoado. Ele diz: então eu quero. E cede, e se compromete, e passa ele mesmo a ser a experiência da mentira. Ou seja, ele termina levando sobre si o plano cabal de destruição da família toda. Agora, Jacó me traz muito mais pano para manga do que todos os demais. Porque Jacó de fato era aquele que seria abençoado. E ele desconfia de Deus. Ele fala para o seu pai: o Senhor, o teu Deus, e não o Senhor, o meu Deus. Jacó seria o abençoado, mas o caminho que ele tem com Deus lhe faz desconfiar que a bênção não vai chegar. Portanto, a mentira entra na vida de Jacó como um traço da desconfiança que ele tem a respeito de Deus. Eu acho que Jacó tem o tipo de alma que o crente brasileiro tem. O crente brasileiro é feito Jacó. Admira o Deus do pastor, admira o Deus dos seus pais, admira o Deus das histórias bíblicas, admira o Deus dos outros, mas não parece ter uma experiência pessoal com o seu Deus. O crente brasileiro é feito Jacó, quer a bênção, mas desconfia que Deus quer abençoar. Não parece simplesmente crer que andar com Deus lhe trará bênção contínua, irreversível, porque Deus é o Deus da bênção. Antes, o crente brasileiro, à semelhança de Jacó, prefere se submeter, ainda que com a consciência doída, sabendo que está errado, prefere se submeter ao engano dos outros e às orquestrações para adquirir a bênção. O crente brasileiro me parece igual a Jacó, prefere que Deus seja o Deus dos outros, a quem ele de alguma maneira atribui ou admira, mas ele não tem um relacionamento pessoal. E o crente brasileiro é feito Jacó, se submete a esquemas escusos, a mentiras e a uma série de disfarçatez, a fim de adquirir aquilo que ele reputa como sendo a bênção de Deus. Mas ele lá na alma sabe que ainda está faltando a bênção real de Deus.
ainda que tenha garantias, ainda que tenha promoções, ainda que tenha reconhecimentos, ainda que tenha todo tipo de arranjo a fim de prevalecer, lá na alma, no fundo, lá no coração, ele sabe, está faltando a bênção de Deus. O texto diz que isso destruiu a família. No Brasil, está destruindo a nação. Faz tempo, na igreja, isso está destruindo as relações interpessoais. É melhor fingir, é melhor dar um abraço, é melhor ficar conversando nos corredores, é melhor tentar meios para adquirir o que você acha que é melhor, do que confiar em Deus, se submeter a Deus e falar a verdade, e viver a verdade. Daqui a pouco a gente vai ver que os irmãos se separam. E hoje em Brasília tem uma parede de separação mostrando que nós brasileiros estamos separados. E aquela parede, você pode dar o nome que você quiser, mas para mim aquela parede é a própria justiça da mentira. É o próprio fruto do que temos plantado como nação. Nossa mentira, nosso prevaricar, a nossa desonestidade, o nosso jeitinho, nossos arranjos, as nossas conveniências, o nosso colocar debaixo do tapete, está destruindo as nossas famílias, está destruindo as igrejas, está destruindo a nossa nação. Por isso, eu preciso fazer como essa semana eu fiz enquanto estava meditando no livro do profeta Daniel. Daniel foi para o jejum e oração e disse: Deus, quanto tempo vai durar esse caos? Quanto tempo vai durar essa dor nacional? E enquanto ele orava, o seu coração se compungiu e ele disse: Senhor, a nós convém o corar de vergonha. O Senhor é o reto juiz, o Senhor continua governando, o Senhor é o Deus dos céus e o Deus da terra, mas a nós convém corar de vergonha. Por isso que eu falei, hoje é um dia histórico. Não sei qual é o resultado, de alguma maneira vai prevalecer alguma coisa, mas nós que temos consciência de Deus, o que estamos fazendo na nossa prática ordinária, certamente deveríamos estar envergonhados e dizer: Deus, perdão, porque pequei contra o Senhor, mas eu pequei também contra o meu irmão, e eu pequei também contra a nação. Se tem alguma alavanca que Deus pode usar, irmãos, para reverter essa situação nacional, eu creio que é a igreja de Jesus, não são os políticos, não é por evangélico lá, na tribuna, no executivo, no Supremo Tribunal, ou em qualquer lugar. Não estou dizendo que os crentes não podem ocupar esses lugares, podem e devem, mas essa não é
a pedra de toque para Deus reerguer essa nação. A pedra onde Deus quer apoiar e alavancar esse povo é a igreja, mas a igreja nacional está uma vergonha. As famílias estão uma vergonha. Maridos não conversam com suas esposas, não tratam os assuntos. As mulheres preferem manobras e articulações em vez de conversar com seus maridos. Os filhos vão se insurgindo no meio de uma defraudação, no meio de uma contínua articulação e manobra dentro de casa. Eles vão encontrando as suas brechas para prevalecerem as suas próprias conquistas pessoais. E assim nós vamos educando uma nação de articuladores, de manobradores, de jeitinhos, de falsos, de mentirosos, de manobristas que terminam por destruir completamente a competência nacional. Vergonha, vergonha, vergonha é o que eu tinha para dizer. Vergonha, Senhor. Vergonha é o que eu tenho para dizer. Eu não posso botar o dedo em riste e falar de Cunha, botar o dedo em riste e falar de Dilma. Eu não tenho como falar com o dedo em riste a respeito de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que eles são mesmo ladrões, mas eu tenho vergonha do que tem acontecido nos nossos arraiais, dentro das igrejas, de pessoas que se dizem amigas, de pessoas que dizem e abraçam como amigas, mas não tratam com a verdade, não abençoam de verdade, antes se tornam falsos, articuladores, manobradores. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Precisamos pedir, Senhor, mostra, revela, traz a tua justiça. Não queremos ser como filhos adotivos, ou melhor, filhos bastardos, que não recebem a disciplina de Deus. Nós queremos ser tratados, nós precisamos ser tratados. Eu preciso ser tratado. Eu estou triste, irmão, e eu não estou encenando. Eu estou muito triste. E se você disser, é porque você está vendo muita televisão, eu vou dizer para você, estou não. Na verdade eu estou vendo até muito pouco, eu deveria talvez até ver mais, para saber melhor o que é que está acontecendo. Mas eu estou triste. Eu estou muito triste. A vontade que dá na minha alma é dizer, larga tudo isso. Não é largar a fé, não é largar a igreja, mas é largar, parece essa vergonha, essa coisa. Abandonar essa covardia, abandonar esse estado de coisas que se assenhorou de nós. É como, certa vez, o missionário Carlitos, numa conversa informal, ele falou, tem hora que a gente tem vontade de dizer assim, mundo, para mundo, que eu quero descer. É esse o meu sentimento. Vamos orar, irmãos. Queria convidar os presbíteros para virem para cá, para distribuirmos a ceia. Queria que você tivesse um momento de oração pessoal. E se você sabe que esse sermão foi para você, de alguma maneira você também sente essa vergonha, eu queria convidar você a ficar de pé. Eu queria orar com você e orar por você. Se esse sermão é seu, eu queria convidar você.
Pai. Ficamos de pé por causa da nossa vergonha. E pedimos a tua justiça, Senhor. Venha a nós o teu reino, Senhor. Faz hoje o que tu quiseres fazer ali naquele congresso. Que a nossa esperança, Senhor, seja retirada desses homens, dessas manobras, dessas conversas de bastidores, dessa mentira. Que a nossa esperança seja colocada de novo no Deus vivo. Que o nosso coração se converta a Ti, Deus, o único Deus verdadeiro. Que o Senhor nos toque como o Senhor tocou Daniel, enquanto ele estava prostrado com o rosto em terra, sem força e sem ânimo. O Senhor tocou ele e disse: levanta, ó Deus, que o Senhor nos levante, Pai. Levanta o teu povo, levanta aqueles que são realmente teus filhos, para uma nova postura, para uma nova ética, para um novo compromisso. Não manobra da nossa parte, mas aquilo que o Senhor mesmo inspira e faz nascer. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Sim, Deus, tenha misericórdia de nós. Nos abençoa, abençoa os lares, abençoa as famílias, abençoa a história, Pai. Ó Senhor, levanta-nos. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém.